Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos retomando aqui hoje para fazermos a nossa revisão de matemática. Para esse primeiro momento da nossa aula, eu deixei aqui para vocês alguns problemas. Gostaria de dizer que no caderno de matemática de vocês, vocês encontrarão outros problemas. Então, voltem no caderno, refaçam novamente os problemas colocados lá, para que a gente possa estar se preparando para a nossa avaliação. Minha gente, eu coloquei aqui para vocês 5 problemas. Vou estar explicando cada um deles, dando as dicas aí para vocês estarem resolvendo. Depois, nós vamos fazer uma pausa para que vocês tentem resolver e, em seguida, eu vou estar fazendo, junto com vocês, as correções. Ok? Vamos lá, então. Primeiro problema. Penso em um número que, somado ao seu triplo, resulta em 240. Que número é esse? Minha gente, gostaria que vocês relembrassem a forma com que a gente resolveu problemas desse tipo. Então, olha lá. Penso em um número. Se você não sabe que número é esse, eu vou representar esse número por um quadradinho. Então, esse é o meu número, eu não sei o valor dele. Que somado ao seu triplo, minha gente, vocês lembram? Triplo é 3 vezes. Então, se eu tenho 3 vezes quadradinho, eu posso substituir essa multiplicação por uma soma. Então, o triplo de quadradinho poderia ser quadradinho mais quadradinho mais quadradinho. Ok? Isso aqui resulta em 240. Minha gente, agora observem aqui a formação. Eu tenho o número que eu não sei, mais o triplo desse número. Então, eu tenho aqui 4 quadradinhos igual a 240. Vocês vão estar resolvendo esse problema para mim aplicando a operação inversa. Então, esse 4 está multiplicando o meu quadradinho. Ele vai passar aplicando a operação inversa, que seria aqui multiplicação, ele vai passar dividindo. Então, não vou resolver e vocês depois vão ter a oportunidade de estar fazendo o problema sozinhos, ok? Fiz a explicação desse primeiro problema. Vamos para o segundo. Penso em um número, agrego 325 e obtenho 450. Minha gente, nós vamos da mesma forma. Penso em um número, eu não sei que número é esse. Agrego. Agregar seria somar. Então, que somado a 325, eu vou obter 450. Minha gente, para você descobrir o valor do quadradinho, aplique a operação inversa. Então, se eu tenho a minha soma, ele vai passar para cá e vai virar uma subtração. Ok? Façam aí, então, depois o problema proposto aqui. Número 3. Tiro um certo número de 888. Tiro um certo número que eu não sei, vou colocar o quadradinho, obtenho 544. Então, vocês resolvam aí para você determinar que número é esse, ok? Número 4. Penso em um número, coloco o meu quadradinho,
que somado ao seu dobro. Esse exercício é muito parecido com o primeiro. Então, que somado ao seu dobro. Então, o dobro de um quadradinho seriam 2 quadradinhos. Então, somado ao seu dobro, resulta em 300. Pessoal, não vou dar sequência aqui, vou deixar para vocês pensarem e resolverem, ok? Probleminha número 5. Atenção para esse problema, porque vocês têm que raciocinar e têm que fazer várias operações, tá? Marcos, Sérgio e Paulo têm juntos R$520. Marcos tem R$120. Sérgio tem R$40 a menos que Marcos. Determine a quantia que cada menino recebeu. Minha gente, esse probleminha eu vou deixar para vocês pensarem. Tá bem fácil, tá bom? Olha só, então agora eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo e comecem aí a resolução dos problemas, tá? Caprichem aí, põe a cabecinha aí para pensar, tá bom? Bom, pessoal, retornando agora, eu vou estar fazendo para vocês as correções dos problemas. Eu espero que vocês tenham tido aí facilidade e tenham conseguido resolver. Vamos lá, então. Primeiro problema, penso em um número que somado ao seu triplo resulta em 240. Então, eu tenho aqui, ó, 4 quadradinhos igual a 240. Para você determinar o valor do quadradinho, aplique a operação inversa. Então, quadradinho igual a 240, vou passar o 4 aqui, dividindo. Para eu resolver o valor do quadradinho, eu faço a divisão. 240 dividido por 4, que é igual a 60. Então, a resposta do meu problema, quadradinho igual a 60, ok? Espero que vocês tenham acertado. Problema número 2. Penso em um número que somado, agregado a 325, resulta em 450. Nesse caso aqui, minha gente, olha, eu vou aplicar a operação inversa. Quadradinho igual a 450 menos 325, ok? Valor do meu quadradinho, 125. Fácil, né, minha gente? Número 3. Tiro um certo número de 888 e obtenho 544. Que operação nós temos que fazer aqui? A subtração. Então, seria 888 menos 544. Isso aqui, minha gente, resulta valor do meu quadradinho igual a 344. Espero que vocês tenham acertado. Problema número 4. Penso em um número que, somado ao seu dobro 2 vezes, resulta em 300. Aqui eu tenho o meu quadradinho e aqui eu tenho o dobro desse quadradinho. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 3 quadradinhos igual a 300. Você vai aplicar a operação inversa. Quadradinho igual a 300 dividido por 3, que é igual a 100. Fácil, né? Último problema, minha gente. Marcos, Sérgio e Paulo têm juntos R$520. Marcos tem R$120. Coloquei aqui para vocês. Sérgio tem R$40 a menos. Então, vocês deveriam ter feito a operação para determinar a quantia que Sérgio tem. Então, eu tenho 120 menos 40, que daria 80.
Só que você ainda precisa determinar o valor que Paulo tem. Então, aqui, o que você pode fazer? Eu vou somar o valor que o Marcos tem, mais o valor que o Sérgio tem, e depois eu vou tirar da quantia que eles têm juntos. Então, para determinar o valor da quantidade de Paulo, eu vou somar 120 do Marcos, mais 80 do Sérgio. Somando aqui, né, minha gente, eu vou ter, ó, 200, certo? E agora eu quero determinar quanto o Paulo tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, valor que eles têm juntos, 520 menos 200, que foi a soma da quantidade dos dois meninos. 520 menos 200, eu tenho o valor de 320. Então, olha só, Marcos tem 120, o Sérgio tem 80 e o Paulo tem 320 reais. Ok, minha gente? Espero que vocês tenham se saído bem. Bom, pessoal, retornando aqui às nossas atividades, eu vou estar deixando aqui para vocês mais alguns exercícios. Nesse primeiro momento, eu vou estar explicando para vocês, depois vocês façam uma pausa no vídeo, resolvam os exercícios propostos, para que no final eu possa estar fazendo aqui as correções, ok? Vamos lá, olha lá. Esse exercício, nós vamos estar trabalhando aquele processo de Gauss visto lá no início da nossa apostila. Então, eu deixei aqui para vocês um exercício dizendo o seguinte: de acordo com o método de Gauss, determine a soma dos números de 1 a 10. Então, nós vimos que se você fosse fazer essa soma, seria um processo muito trabalhoso, né? Dependendo ali dos números que eu colocasse no exercício, isso seria um exercício com muitas operações. Então, o Gauss, ele inventou um novo método para a gente poder estar resolvendo essa questão. Então, olha lá, eu quero a soma dos números de 1 a 10. De acordo com o método de Gauss, nós vamos fazer aqui um agrupamento. Então, eu vou dar a sequência de números e, em seguida, eu vou estar agrupando o primeiro com o último número, o segundo com o penúltimo. Lembra disso que nós já estudamos? Então, eu vou fazer esse primeiro exercício e vou deixar os dois seguintes para vocês estarem resolvendo. Então, vamos lá. Vamos determinar a soma dos números de 1 a 10. Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, dando sequência a esta série, seria 8, 9 e 10. Como o Gauss resolveu essa questão? Ele fez o agrupamento. Então, ele agrupou 1 e 10 e fez essa soma. Então, somando 1 mais 10, eu tenho 11. Em seguida, ele fez o agrupamento de 2 e 9. 2 e 9, fazendo a soma, eu tenho 11 também. Depois, ele fez o agrupamento de 3 e 8. Fazendo essa soma, eu tenho 11 novamente. Muito bem, em seguida, o que ele fez? Como ele fez esse agrupamento de 2 em 2, ele vai fazer a multiplicação pela metade da quantidade desses números. Então, se eu tenho de 1 a 10, a metade seria 5. Então, o que ele fez? Pegou essa soma e multiplicou pela metade da quantidade desses números. Então, se eu tenho 10 números, a metade é 5. Fazendo essa multiplicação, eu tenho 55, ok? Minha gente,
Agora, vocês vão tentar resolver aí para mim a soma dos números de 1 a 100. Então, lembre, faça aí a tabelinha dos números, e em seguida, faça o agrupamento e multiplique pela metade da quantidade desses números. Se eu tenho de 1 a 100, a multiplicação vai ser por 50, tá bom? Tá explicado. Olha só o último. Eu quero que você determine a soma dos números de 11 a 20. O processo é o mesmo. Agora, você lembre que de 11 a 20, eu tenho 10 algarismos. A metade seria 5. Então, no final, você vai ter que multiplicar por 5. Certo? Minha gente, agora, no exercício número 3, vocês vão resolver essas questões aqui, determinando qual é a regra utilizada. Então, olha só, eu tenho 30, virou 60. Lembra do que eu sempre falei para vocês? Se aumentou, eu posso aplicar aqui uma soma ou uma multiplicação. Nesse caso, vocês vão ter que pensar, tá? Era 30, virou 60. Era 60, virou 120. 120, você vai determinar qual seria o valor desse quadradinho. E vai escrever aqui qual foi a regra aplicada, tá? Depois vocês vão determinar aqui, ó, era 12, virou 22. Lembra do que eu falei? Se aumentou, você pode estar usando uma soma ou uma multiplicação. Observe a sequência para você determinar. Letra C. Eu tenho 50 que virou 40. Então, aqui, observem que o número diminuiu. Se diminuiu, você vai aplicar ou uma subtração ou uma divisão. Então, para vocês pensarem. O último aqui, a mesma coisa. Era 200, vai virar 100. Diminuiu. Nós vamos aplicar ou uma subtração ou uma divisão. Aí, de acordo com o andamento aqui, você vai determinar. Ok? Não esqueça de escrever qual foi a regra usada. Agora, minha gente, nós temos aqui o exercício número 4, para você determinar a próxima formação observando esse desenho. Então, olha só, lembre do que nós falamos. Aqui eu tenho 1 por 1. Aqui eu tenho 2 por 2. Aqui eu tenho 3 por 3. Qual seria a próxima formação? Tá? Pensem um pouquinho, depois vocês vão estar resolvendo para mim. Vou deixar aqui, minha gente, 4 operações para vocês estarem resolvendo. Então, arme e efetue, tá? Eu coloquei tudo na horizontal. Vocês deverão armar, observe o lugar que vocês vão estar colocando cada número, para em seguida vocês estarem resolvendo essas operações para mim. Minha gente, agora nós vamos fazer uma pausa, tá? Dê uma pausa no seu vídeo e comece aí a resolução das atividades que eu deixei aqui para vocês. Em seguida, vou estar retornando, fazendo a correção desses exercícios, ok? Bom, pessoal, retornando aqui agora, eu vou estar fazendo a correção dos exercícios que eu deixei aí para vocês, ok? Espero que vocês tenham ido bem. Vamos lá. Primeiro exercício, eu queria a soma de 1 a 10, né? Então, façam aqui a lista de números e em seguida o agrupamento do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo. Minha gente, depois que você fizer o agrupamento, você tem que fazer a soma. Então, se você somar 1 e 10, eu tenho 11. Se você somar 2 e 9, eu tenho 11. Se você somar o 3 e o 8, eu tenho 11 também. Em seguida, multiplique pela metade dos números. Então, a metade de 1 a 10, 5. Fazendo a multiplicação, resultado 55. Exercício da letra B. Eu quero a soma dos números de 1 a 100. Então, coloquei aqui para vocês a sequência de números. 1, 2, 3, 98, 99 e 100. Em seguida, faço o agrupamento do primeiro com o último. Não esqueça de fazer a soma. Então, eu tenho 1 mais 100, 101.
2 mais 99, 101 novamente. 3 mais 98, 101. Em seguida, você deveria ter feito a multiplicação. Então, os números de 1 a 100, eu tenho 100 números e eu vou fazer a multiplicação pela metade. Então, a metade de 100, 50. Resolvendo a multiplicação, vocês têm o resultado, 5.050, tá? Letra C. Vocês deveriam ter feito a soma de 11 a 20. Então, fiz aqui o agrupamento e a soma, tá? 11, 12, 13, 18, 19 e 20. Fazendo o agrupamento do primeiro com o último e a soma, eu tenho 31. Se você somar 12 e 19, eu tenho 31 novamente. Se você somar 13 e 18, eu tenho 31 também. Em seguida, você vai multiplicar pela metade da quantidade de números. Então, de 11 a 20, eu tenho 10 números. Multiplicando pela metade, que é 5, eu tenho o resultado 155. Tá bom? Espero que vocês tenham aí acertado. Exercício número 3. Qual seria a regra? Então, eu tenho 30, virou 60. Lembra da minha explicação? Se eu tenho um aumento do número, ou você fez uma soma, ou você fez uma multiplicação. Nesse caso aqui, ó, de acordo com o andamento do exercício, nós vamos observar que você multiplicou por 2. 30 vezes 2, 60. 60 vezes 2, 120. 120, continue resolvendo. Vezes 2, 240. Qual é a regra? Multiplicar por 2, certo? Letra B. Eu tenho 12, virou 22. Observem que o número aumentou. Se ele aumentou, ou é uma soma ou é uma multiplicação. Nesse caso aqui, é uma soma, então você observe o andamento dos números e determine. Então, se era 22, virou 32. O que nós fizemos aqui? Somamos 10, tá? Era 32. Se você somar 10, vem 42. Então, a regrinha aqui é somar 10. Letra C. Eu tenho 50, que vai virar 40. Observe que aí eu tenho uma diminuição dos números. Então, ou eu tenho uma subtração ou uma divisão. Nesse caso aqui, se era 50, virou 40, eu tenho uma subtração. Subtração de quanto? De 10, tá? Então, ó, 50 menos 10, 40. 40 menos 10, 30. 30 menos 10, 20. Qual foi a regra? Subtrair 10. Agora, eu tenho aqui, exercício da letra D, 200 que virou 100, 100 que virou 50. Observem que eu tenho uma diminuição no número, então pode ser uma subtração ou uma divisão. Nesse caso aqui, foi uma divisão. Divisão por quanto? Por 2. 200 por 2, 100, 100 por 2, 50, 50 por 2, 25. Qual foi a regrinha? Dividir por 2, tá? Minha gente, exercício número 4. Desenhe a próxima formação. Então, lembra do que eu expliquei. Aqui eu tenho 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. A próxima formação seria 4 por 4. A próxima formação seria 5 por 5, tá? Minha gente, eu deixei aqui para vocês o resultado da operação, tá? Vocês deveriam ter armado e resolvido. Então, olha lá. Operação da letra A. Eu tenho aqui 20.124 mais 622 mais 18. Resultado, 20.764. Na subtração, eu tenho 7.032 menos 1.786. Resultado, 5.246. Na nossa multiplicação, resultado, 27.648. E para finalizar,
a nossa divisão, 144 por 12, resultado 12. Então, aqui eu não vou estar resolvendo as operações, né, para a gente dar uma corridinha aí no nosso vídeo, mas eu espero que vocês tenham resolvido tudo e tenham aprendido bastante com essas nossas aulas e que estejam preparados para a nossa avaliação, tá? Bom estudo para todos, até a próxima!